Vitor Pereira não será mais o treinador do Flamengo. A diretoria do clube comunicará a decisão ao português nesta terça-feira, após uma reunião entre os membros. Apesar de ter um aproveitamento de 57% em 4 meses de trabalho, o treinador falhou em todas as competições em que o rubro-negro disputou, o que levou à sua demissão. Para ajudar a entender a decisão, preparamos uma análise detalhando os 7 erros cometidos por Vitor Pereira durante seu tempo no Flamengo. Desde a chegada turbulenta até a atuação fraca na decisão do Campeonato Carioca, o português acabou minando seu próprio caminho, levando à iminente demissão. O primeiro erro foi a chegada turbulenta, que envolveu a saída de Dorival Júnior, que era admirado pela torcida e pelos jogadores. Vitor Pereira nunca conquistou o coração dos torcedores e foi hostilizado em vários jogos, seja no Maracanã ou em outros estádios. Na estreia da Libertadores, por exemplo, o treinador discutiu com um torcedor em Quito. O segundo erro foi a polêmica coletiva de imprensa. Embora fosse muito didático em relação aos seus pensamentos sobre o jogo, o português começou a perder a confiança da diretoria ao afirmar que estava vendo evolução no trabalho, mesmo com as más atuações da equipe. O estopim foi na partida contra o Aucas, na qual ele poupou os titulares e foi derrotado na estreia da Libertadores. O terceiro erro foi a decisão de escalar reservas na Libertadores. Depois de ganhar fôlego pelos bons resultados no Campeonato Carioca, o treinador entrou em campo com reservas e perdeu para o Aucas em Quito, sendo dominado em boa parte do segundo tempo. A decisão de poupar o time principal não caiu bem com a diretoria, que começou a pressionar e acabou levando à sua demissão. O quarto erro foi a série de fracassos. Apesar dos erros citados anteriormente, os maiores pecados de Vitor Pereira no Flamengo estavam relacionados ao seu estilo de jogo e aos fracassos dentro de campo. Ele perdeu 4 títulos em 2023 em Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Mundial de Clubes e, mais recentemente, o Campeonato Carioca. O quinto erro foi a teimosia em relação às suas convicções. Não foi apenas a perda de títulos que minou o trabalho de VP, mas também suas convicções, que muitos no clube consideraram como teimosia. Vitor se agarrou ao esquema de 3 zagueiros para proteger um sistema defensivo frágil, mas não conseguiu manter a ofensividade de um Flamengo que possui jogadores fortes do meio para a frente. O sexto erro foi a improvisação dos jogadores para manter o esquema foi um grande problema no Flamengo, afetando negativamente o ambiente. Apesar de terem tentado fazer o melhor para o clube e o técnico, as ideias foram perdendo força ao longo do tempo. Marinho foi forçado a atuar como lateral, enquanto Gabigol foi deslocado para a ponta direita, mas nenhum dos 2 jogadores rendeu o esperado. O sétimo e último erro foi no final do trabalho. Já ameaçado, faltou transparência para Vitor Pereira. O treinador português evitava treinar com a equipe titular por medo de vazamento da escalação, o que deixava os jogadores confusos e sem saber o que fazer. Essa atitude minou a relação entre o elenco e a comissão técnica, e a atuação na final do Campeonato Carioca foi uma prova clara de que não estavam em sintonia. Com a demissão de Vitor Pereira, o Flamengo já está buscando nomes no mercado para substituí-lo. Jorge Jesus, seu conterrâneo, é o favorito, mas outros nomes como Jorge Sampaoli e Tite também estão sendo cogitados. O certo é que Mário Jorge, treinador da equipe Sub-20, deve comandar o rubro-negro na estreia da Copa do Brasil nesta quinta-feira, dia 13 de abril contra o Maringá.